Imagina você ficar sem internet, sem energia e sem telefone. E isso sem previsão de que esses serviços vão voltar. Ou de imediato, ou de longo prazo. Já imaginou? Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trouxe para vocês a dica de um filme. O nome desse filme se chama O Mundo Depois de Nós. Esse filme é considerado de terror psicológico, é de 2023 e está disponível na Netflix. E neste vídeo eu vou dar um breve resuminho do que se trata esse filme, explicar o final e a crítica, o que ele quis passar, qual a mensagem, qual a moral desse filme. Então, bora acompanhar? Então, para começar, este filme é uma adaptação de um livro de mesmo nome. Este filme é ambientado em Nova York e nós acompanhamos uma família de classe média alta que resolve tirar umas férias numa luxuosa casa na praia. E o objetivo é esquecer a correria, do dia a dia, então eles resolvem viajar para relaxar um pouco. Porém, os planos de relaxar estão fora de cogitação. Bom, no primeiro dia que eles chegam numa nova casa luxuosa para passar uns dias, dois estranhos à noite batem na porta da casa onde eles estão. E eles alegam, um homem e uma adolescente, pai e filha, e eles alegam que são os proprietários do local e pedem para entrar. Na verdade, eles pedem para dormir na casa. Eles dizem que tem diversos cômodos e que eles não podem continuar na estrada onde eles pretendiam chegar porque ocorreu um blackout e as ruas, tá tudo parado. E é aí que o filme já começa a sugerir uma hipótese de que tenha ocorrido um ataque de hacker, porém de proporção gigantescas, que está afetando o sistema de comunicação e a eletricidade do planeta. E no meio desse cenário de completa desconfiança, pois os verdadeiros moradores da casa, principalmente a adolescente, tá achando um absurdo, tipo, a casa é minha, a gente ainda vai ter que ficar num quarto que não é o quarto principal, e a família que alugou a casa, tipo, quem são eles? Como assim? Eles entram aqui e querem dormir, a gente alugou, o negócio até então é nosso. Então fica um desconfiando assim do outro, e meio todo mundo sem sinal de telefone, sem televisão, sem saber do que está acontecendo. Bom, e o final do filme tem causado muito desconforto em muita gente que está assistindo, porque foi um final assim aberto, Não tivemos diversas respostas ou as respostas que a gente esperava que tivéssemos. E uma entrevista com o autor da história, enfim, ele disse que realmente ele quis deixar aberto de propósito para deixar você imaginar qual vai ser o final, se você tem uma visão mais positiva ou se você tem uma visão mais negativa do que poderia ter acontecido. E assim como no filme, a gente não tinha as respostas de fato de que estava acontecendo, de quem eram as pessoas ou coisas por trás. Durante o filme inteiro a gente ficou sem saber, ou seja, sofrendo junto com os personagens. E é isso que o autor quis passar pra gente, que a gente também tivesse vivendo esse momento de pânico, angústia e incerteza do que vai acontecer. Então, assim, seria um ataque cibernético, um ato de guerra ou um desastre ambiental? O que estaria causando esse colapso no mundo? E o porquê é tão assustador a gente não saber o que está acontecendo, a falta de informação. Bom, então agora vamos conhecer detalhes que passou desapercebido e vamos entrar um pouquinho mais fundo nesse filme. Bom, esse filme na verdade trouxe muitas críticas sobre a sociedade e como a gente está vivendo hoje. Bom, então nesse filme nós temos uma personagem que é a Amanda, que ela odeia pessoas. Ela não gosta de outras pessoas, a não ser as pessoas ali da sua própria família, seus filhos, seu marido. Então ela não suporta as outras pessoas, não suporta ter relacionamento com outras pessoas, ela desconfia de tudo e de todos. Mas no filme ela tem uma própria reflexão de que, na verdade, no fundo, ela não gosta nem dela mesma. E isso a atormenta, e ela fica com raiva dela por ela se odiar
e odiar as pessoas, mas ao mesmo tempo ela não faz absolutamente nada para mudar. Ela quer continuar desse jeito, tem preguiça de mudar, de evoluir. Então nós temos a cena da família viajando, a mãe tá no telefone conversando com outra pessoa, o marido do lado tá mudando a estação, né, tentando se conectar com alguém, já que todo mundo tá ocupado. Os filhos no banco de trás, a menina mais nova tá assistindo a série dela, favorita, e o menino, o irmão, tá no celular jogando joguinho. Ou seja, eles estão juntos, mas ao mesmo tempo distantes. Não há diálogo entre eles. E é bem interessante assim a gente avaliar, né, as cenas e parar pra pensar. E nessa cena a gente para pra pensar de como foi importante a tecnologia, né, o surgimento da gente conseguir conversar com pessoas de outro país, de outro estado, pessoas distantes, a gente conseguiu aproximar. Mas ao mesmo tempo nós estamos distanciando quem está do nosso lado. A gente parece que dá até mais atenção para quem está longe, mora longe, do que quem está aqui do nosso lado. A gente não conversa, a gente fica conectado em um aparelho, conversando, fazendo coisas com outras pessoas. E isso aqui, ó, o contato, o próximo, assim, tá sumindo, tá desaparecendo. Então nessa cena do carro a gente vê cada um ali, todos juntos, mas ao mesmo tempo distantes. Mas ao longo do filme nós vemos uma certa evolução da personagem da Amanda, que detesta pessoas. Ela começa a se aproximar desse dono da casa, né, que ela desconfia desde o começo, mas ela começa a conversar com ele e até relaxar. E ela até numa cena ela diz que tá começando até a gostar dele, né, no sentido de amizade, enfim. E ela também acaba ajudando a personagem, a filha dele, no momento lá de apuros, ela acaba indo e podendo comprometer até a sua própria vida e salva a menina. Bom, e no filme, no final das contas, a gente não descobre quem é que estava por detrás de tudo, quem eram as cabeças por detrás que estava fazendo tudo que estava acontecendo no mundo. Então, assim, por detrás dos eventos, a gente não sabe, não tem informação de o que estava acontecendo. Porém, o diretor, ele acaba plantando diversas informações ao longo do filme pra gente ter uma ideia do que realmente estava acontecendo. E o personagem George é a chave de tudo isso. Porque esse personagem, ele trabalha no mundo das finanças. E o seu principal cliente é da área de defesa militar. E ele acaba nos contando duas histórias que parecem se encaixar perfeitamente com o Apocalipse. Então a primeira história que ele explica é ele contando pra Amanda que ele tem um cliente misterioso e esse cliente pediu um dia atrás para que ele transferisse todo o seu dinheiro para fora de contas dos Estados Unidos, transferisse todo o dinheiro para outro lugar. E assim, com urgência e logo tudo, antes de ocorrer todos esses blackouts, falta de internet, e luz, enfim. E na outra história que ele conta para o marido da Amanda. E ele diz para o marido da Amanda qual a maneira mais eficiente de desestabilizar uma nação. E ele diz que ele estudou muito profundamente sobre esse plano e inclusive isso assustou muito o seu cliente quando ele contou. E ele diz que são 3 passos. E a primeira delas é: você isola a nação. Você bloqueia as estradas e desabilita a comunicação. O segundo passo é gerar confusão. Então você começa a divulgar informações falsas, começa a inventar histórias que não existem, responsáveis por tudo aquilo que está acontecendo, né? A falta de comunicação, as estradas bloqueadas, você inventa pessoas que possam estar causando isso e causa distração nas pessoas e a deixam assustadas. E o terceiro passo, se tudo isso der certo, o primeiro e o segundo passo, o terceiro passo acontece simplesmente sozinho e as próprias pessoas vão se voltar uma contra as outras, levando esse conflito até então uma guerra civil. E todos esses passos é visto no filme. Então o que aconteceu no filme? Os ataques cibernéticos derrubaram o satélite, a internet. Então assim, tudo foi hackeado, tudo que era automático, dependia da tecnologia da internet, ficou descontrolado. Então a gente viu o navio sem rumo, encalhou, os carros Teslas começaram a ir para o mesmo lugar e um bater atrás do outro. Os aviões automáticos, né, que você coloca lá modo automático, também começaram a bater, né, todos que estavam no ar, ia e batia, caía no mesmo lugar. Depois nós tivemos os drones
espalhando panfletos com informações falsas, né, para as pessoas ficarem confusas. Então, cada pessoa parece que recebeu um panfleto diferente, em outra língua, para dar a entender que eram atos terroristas. Algumas pessoas também receberam notificações estranhas no celular, mensagens estranhas, e elas não conseguiam nem entender o que queria dizer, né? O que estava ali, qual era a mensagem. E por fim, conflitos armados começaram nos Estados Unidos. E pra gente entender realmente o que aconteceu, na cena final a gente acompanha, a gente vê um bunker que tem um computador que traz essa mensagem, que está ocorrendo uma situação de emergência, revelando também que está ocorrendo ataques na Casa Branca e que os níveis de radiação estão cada vez mais subindo e se espalhando por toda a parte. Bom, então alguns outros pontos também que foram levantados no filme. O primeiro ponto é o racismo velado, onde a protagonista alugou a casa e quem bateu lá na porta de noite, na madrugada, alegando que mora na casa, que é dono da casa, eram personagens negros. Então ela fica desconfiada de que, será que essa casa é realmente deles? E uma curiosidade para quem leu o livro, na história do livro, o George e a Ruth, na verdade, não são pai e filho, e sim marido e mulher. Eles substituíram, né, a mulher do George do livro para ser uma filha, para ser a menina adolescente, a Ruth. E ambos são mais velhos do que o casal, a Amanda e o marido Clay. Bom, e uma coisa bem curiosa e bem interessante também que acontece é por que os animais estão agindo do jeito que estão, né? De forma diferente, em grupo, aparecendo assim do nada. Então, assim como no filme, nos livros os animais também reagem da mesma forma. Então, assim, no livro a gente tem a resposta de que os animais estão se juntando assim em grupos para, na verdade, eles partirem juntos para uma migração, porque algo estranho está acontecendo e eles estão percebendo. E os animais ainda surgem assim como um paralelo com o ser humano. Então, assim, os animais, assim como os humanos, eles ficaram desnorteados, desequilibrados, sem saber o que estava acontecendo. Tava tudo mudando, eles sabiam que tinha algo errado, assim como os humanos também sabiam que tinha algo errado, mas não sabiam o que. Porém, diferente dos humanos, os flamingos e os corvos, o que eles fizeram? Eles se juntaram, ficaram todos juntos, que juntos um protege o outro, né? Já os humanos fizeram o quê? Cada um se excluindo o outro, se protegendo na sua casa e não quer nem saber do outro. Tem a cena lá que as pessoas vão lá na casa de um outro para pedir remédio, que o cara botou tudo na casa dele, fez um estoque completo. E ele não quis simplesmente dar um comprimido para uma pessoa para ajudá-la. Então as pessoas se afastam uma das outras, pensam no individualismo, só eu, e os outros que se danem, que se virem, né? Então diferente dos animais, eles se unem, né? E também temos a cena do homem que está no carro procurando informações, pessoas, para conseguir saber o que está acontecendo. E nisso aparece uma estrangeira, ele não entende nada do que ela está falando, mas pelos gestos ele sabe que ela quer ajuda, ela precisa de ajuda. E ele, no ato até de autopreservação, ele decide abandonar a mulher lá e vai embora. Depois ele até pensa, não sei se eu agi certo, né? Mas é de fato uma situação complicada. O que você faria nessa situação? Então, o filme foi feito pra gente parar pra pensar, refletir. E a personagem, a Rose, a mais nova do filme, que ninguém dá atenção para o que ela fala, ninguém presta atenção no que ela diz, ela se sente realmente que ninguém a ouve, que ela não é assim importante talvez. Então ela é a personagem que mais sabia o que fazer e que ninguém dava ouvidos. Então essa personagem, a Rose, ela representa a nova geração, a geração que se adapta rápido a mudanças. Então, enquanto os pais estão ali fingindo que nada aconteceu, tudo vai voltar ao normal, é só esperar, ela tá cansada de esperar, ela quer fazer alguma coisa, sair daquela casa e ver o que tem pra ver, o que pode acontecer. Então essa jovem acaba decidindo, eu tô cansada de esperar. Ela sai da casa onde ela está e vai pra uma mansão praticamente do lado. E nessa mansão ela acaba descobrindo muita comida, então ela tem uma cena dela lá enchendo a boca, né, comendo pra caramba, bebendo água. E nisso ela decide xeretar mais um pouco a casa e acaba descobrindo o bunker.
extremamente limpo, organizado e muito abastecido. Tem comida, água pra todo lado. Além disso, ela encontra um armário com jogos, muitos DVDs. E o que ela bate logo de cara? Com um DVD de Friends, que ela tava angustiada porque ela queria muito saber qual era o episódio final e ela não tinha internet, ela não conseguia ver, então ela, assim que viu, ela pega o DVD e vai assistir. Bom, gente, no filme acaba com essa cena, né? Ela pegando o DVD, botando Friends e acaba com a música de Friends. Mas no livro, ela deve ter visto, né, o DVD, enfim. Mas no livro, ela, assim que ela descobre tudo isso, ela volta pra casa, onde está a família, e avisa, né, que tem um bunker e tem pra eles irem pra lá. E no livro ainda conta mais dos donos realmente daquela casa, o que aconteceu com eles, por que eles não estavam ali. Então, na verdade, essas pessoas já tinham planejado toda a estrutura para eles se abrigarem, mas acaba que eles ficam presos no aeroporto de São Diego e eles não conseguem voltar. Então eles acabam ficando no acampamento do exército. Bom, e a personagem Rose também, ela diz, né, durante o filme, que a coisa que a mais deixa feliz na vida é assistir a série que ela ama. É como se ela usasse da série uma válvula de escape, que a vida dela não é feliz, ela não é feliz, mas assistindo a série ela tem aquele momento de felicidade. Então o autor do filme também quis dizer isso, que a cultura, que a arte salva. E uma outra coisa, um clichê, outra coisinha assim que se a gente parar pra pensar faz sentido, é o quê? Que a Rose ficou o filme inteiro angustiada porque ela queria saber o final da série favorita dela e ela não conseguia ter acesso a televisão, internet para conseguir assistir. E foi o que aconteceu com a gente no final desse filme. A gente queria muito saber o que ia acontecer no final e acaba tipo, não acredito que acabou assim, sabe? Então meio que a gente acabou que nem a Rose, esperando o final e não teve o final. Mas no caso a Rose conseguiu o final dela, né? Só a gente que teoricamente que não. E tem uma outra passagem também da Rose muito importante e interessante, é que a Rose está conversando com a mãe e ela conta uma história para a mãe dela. Ela conta a história para a mãe de um homem que sabia que a sua cidade ia alagar, né? Então ele começou a acreditar, ele acreditava muito em Deus, começou a rezar muito e a cidade alagando, alagando, alagando. Nisso surgiu um cara num barquinho e falou, pô, entra aí, eu te ajudo. Ele, não, Deus está comigo, eu não vou, não sei o que. Ficou. Nisso veio um helicóptero, vem cá, a gente joga a corda de salve. Ele, não, eu tô com Deus, vou ficar aqui. E nisso ele morre, ele acaba se afogando. Ele vai parar no céu e fica com muita raiva de Deus e fala, pô Deus, eu rezei tanto, eu pedi tanto, eu sabia que você ia me ajudar e você não me ajudou, estou decepcionado com você. E Deus vira pra ele e diz, eu tentei te ajudar, eu tentei mandar sinais, mas você não quis ouvir. Eu mandei o barco, você não quis. Eu mandei o helicóptero, você não quis. Você teve a chance de sair e você não saiu. O que mais que você quer? Então, a Rose, na história, ela queria sair dali da casa. E os pais, não, vai dar tudo certo, a luz vai voltar. Então, bem interessante essa história também. E também a cena dos DVDs, também muito interessante, né? A gente tá na era de tudo é online, tudo tá na nuvem, a gente tem acesso a tudo devido à luz e internet, mas se tudo isso acabar, a gente perdeu tudo, toda a nossa história vai desaparecer assim, num piscar de olhos. Mas a mídia física, o papel, o DVD, enfim, tá ali, você consegue assistir sem internet. Tudo bem que sem luz não, né? O livro sim, né? Mas o DVD a gente precisa da luz. Então assim, que acaba dizendo que o palpável que a gente tem de físico ainda tem aquele seu valor. Bom, e pra quem ficou curioso, né, de que aconteceu com o filho da Amanda, né, porque que os dentes dele estavam caindo, muita gente ficou achando, né, que poderia ter sido um inseto. De fato poderia ter sido um inseto, tipo aquelas doenças que criam em laboratórios e espalham pelos animais. Poderia até ser, mas eu acredito que no caso dele o motivo foi a radiciação, né, que se espalhou e isso causa danos no nosso corpo, no nosso organismo. Não, gente, é uma cena bizarra do filme, foi aquele barco vindo, chegando perto, e os protagonistas, em vez de correr, eu correria, né, pra fugir, eles correram pro lado, tipo, o barco passando e eles correndo assim pro lado, né?
né, eu acredito que a lógica é você sair dali, né, não continuar. Enfim, uma hora de fato o barco também não ia ter como chegar lá na terra, lá na estrada, né, uma hora o barco ia atolar na areia. Mas enfim, eu não correria de lado. Você também? Deixa aqui nos comentários, fiquei curiosa. Bom, então a gente não teve a informação de que se o garoto, né, que perdeu os dentes e tal, se ele vai se recuperar, se ele vai ficar bem. A gente não teve o encontro das famílias no bunker, né, de que, eles estão salvos, eles se deram bem, né. A gente ficou com isso tudo em aberto. Então o próprio autor diz que não é uma história óbvia para ser contada. Mas ele diz que, assim, que é meio óbvio que os núcleos que estavam ali vão se reencontrar, porque estavam mesmo no mesmo lugar, né, então tudo indica que eles iam conseguir chegar ao bunker todos juntos. Então a intenção do autor foi deixar realmente essas lacunas abertas para você e sua imaginação pensarem o que quiser. Se eles vão ter um final feliz, se eles não vão, e com isso, indiretamente, se você tem uma visão mais positiva sobre a vida ou uma mais pessimista. Então pessoal, essa foi a dica de filme de hoje. Acho que o vídeo ficou um pouquinho grande, mas vale a pena você assistir, várias informações assim importantes. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, vai assistir, deixe seu like, seus comentários, já assistiu, né, o filme. E um beijo e tchau, tchau.